pessoal, meu nome é Celso, faço parte da equipe de trabalhadores do CELI e estamos aqui para dar continuidade então aos estudos que são realizados diariamente, né, por todos os trabalhadores do nosso CELI, né, e que possamos compartilhar então nas redes sociais mais um estudo de um capítulo para um entendimento um pouquinho melhor para que nós possamos acompanhar, né? Então hoje o capítulo que nos coube a falar é o capítulo 26, dar de graça o que de graça se recebe, né? Um capítulo importante que codificado por Allan Kardec, né? Que nos traz muitas lições, muitos entendimentos e que faz com que a gente, tendo o entendimento desse capítulo, a gente fique fortalecido. Por quê? Porque quando a gente fala em dar de graça o que se recebe de graça, nós estamos falando aí da mediunidade, né? E o que é a mediunidade, né? É um sentimento em um grau qualquer que a gente tenha um sentimento, uma influência, né, dos espíritos, né? Então que a gente possa ser um intermediário entre o plano material e o plano espiritual, né? E nós, esse sentimento da mediunidade é como se fosse um dos sentidos que nós temos, né? Como se fosse o tato, o olfato, a visão, o paladar e a audição, né? A mediunidade também se caracteriza por essa parte assim. Então, a mediunidade, Jesus veio nos falar, né, que a gente deve fazer de graça aquilo que de graça a gente se recebe. Eu vou ler aqui no capítulo 26, item 7, sobre a mediunidade gratuita, só para nós conseguirmos entender um pouquinho do assunto que Jesus veio nos trazer, né? Então, Kardec codificou da seguinte maneira, né, o item 7. Os médiuns atuais, assim como os apóstolos, que também possuem mediunidade, receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para instruírem os homens, mostrando-lhes o caminho do bem e conduzindo-os à fé. Então, somente aqui a gente já pode tirar diversas reflexões, né? Aqui quando ele fala conduzindo-os à fé, né? Embora existam, né, médiums, né, que fazem esse intermediário entre o plano físico e o plano material, né? E a gente vai lá na casa espírita lá para ser atendido, mas na verdade todos nós temos a capacidade de nos curar. Nós temos a capacidade de fazer com que nós possamos ficar melhores sempre, né? Seja lá a dificuldade que nós tenhamos, né? O problema, né, que acontece em muitos de nós é que a gente fica descrentes, né? A gente não tem aquela capacidade de ter entendimento que o nosso organismo, o nosso corpo, a nossa vida, ela foi criada com todas as capacidades necessárias, né, para que a gente possa estar sempre bem, né? O que vai depender de tudo isso aí, né, para que a gente possa se curar, para que a gente possa andar, é a nossa moral, né? Simplesmente é o primeiro cuidado que nós temos que ter, né? É cuidado com a nossa moral. Um exemplo, se eu recebo a mediunidade gratuitamente, né? Então, eu sou um intérprete desde que eu aprenda como interpretá-los, né? Eu sou um intérprete dos espíritos que eles vêm, me dão as informações. Muitos de nós ainda não conseguem compreender, né? Acham que estão ouvindo vozes, ou acham que aquele sentimento ou aquele pensamento não quer dizer nada, que é besteira ou é bobagem. E muitas vezes
a gente já está sendo um intermediário, né, do plano espiritual com alguma informação necessária para nós naquele momento, seja para nós ou para aquelas pessoas que estão na nossa volta, né? Mas o que que acontece, né? Muitas pessoas se utilizam, já se deram de conta disso aí e se utilizam como um meio de comércio, né? Por isso que Jesus vem nos trazer aqui, né? Dai de graça o que de graça se recebe, né? Por quê? Porque se a gente precisar, como a gente precisa, né, de dinheiro para sobreviver, o que que a gente deve fazer? É procurar um outro meio de sobrevivência, não se utilizar dessa faculdade da mediunidade para que possamos exercer como uma coisa para se ganhar dinheiro, né? Então, cada vez essas pessoas que se utilizam dessa faculdade da mediunidade para poder pegar dinheiro das pessoas, aquelas que não estão preparadas, que não compreenderam ainda que eles também têm essa capacidade de ter esses entendimentos, de ter a autocura, de poder ficar melhor a cada dia, né? Só que essas pessoas elas não conseguem compreender que a mediunidade ela não está ali naquele momento em que eu preciso, né? Por exemplo, vamos supor que eu preste a consulta e uma pessoa, determinada pessoa me procurou, daí a pessoa lá diz assim, eu só posso ir tal horário e assim, essa. Então a pessoa vai aparecer, né, no local indicado, né? O que que vai acontecer? Será que a espiritualidade diz, nós temos que ir lá por causa que lá vai acontecer assim, nós temos que dar as informações necessárias lá, né? Não é assim que funciona, né? Então, aquelas pessoas, né, que fazem um mercado, um comércio das informações em que os espíritos passam para eles estão fazendo de forma errônea, né? Porque as informações essas que chegam para eles deveriam passar de graça. O que pode acontecer, né, é de espíritos, né, de nível mais baixo, né, se aproveitarem dessa ocasião, dessa possibilidade aí, né, e ir lá e transmitir informações que muitas vezes não, na maioria das vezes não é verdadeira, né, para que por quê? Porque aqueles espíritos elevados, aqueles que têm o conhecimento, eles estão vendo que o fim específico que vai ser utilizado, as informações que eles poderiam passar, vai ser como uma extorsão de dinheiro, né? E muitas vezes aquela pessoa que está procurando, ela não está num bom momento e aí ela se perde, ela tem dificuldade e aí ela acaba pagando e acreditando naquilo que está sendo passado para ela, que muitas vezes não é uma verdade, né? Por quê? Porque a espiritualidade, as informações a gente não recebe na hora que a gente quer, né? Existe todo um planejamento espiritual. Tudo vai depender se a pessoa que está atrás dessa informação também, se ela está precisando, né? Se ela tem a capacidade de receber essas informações, se ela, de repente, eu estou atrás de uma cura para uma doença minha, mas aquela doença, ela é necessária ficar em mim por mais tempo para que eu aprenda alguma coisa, né? Certa ocasião, uma moça, ela era aeromoça de uma empresa de aviação, e aí no outro dia, uma coisa assim, 2 dias depois, tinha uma viagem marcada lá, que ela ia trabalhar, né? E ela acabou adoecendo e não pôde ir. Ela ficou chateada, porque recém ela tinha entrado na empresa e tal, né? E aí, o que que aconteceu? Aquele avião, ele acabou caindo, né? E aí todas as pessoas que estavam naquele avião acabaram falecendo. E essa pessoa, ela
ela ficou doente, né? Então, essa doença, não sei se é uma gripe, o que foi que ela pegou lá, que ela não pôde viajar, foi necessária, por quê? Porque aquele não era o momento dela ir para o plano espiritual, né? O planejamento dela era continuar aqui. Então, o que eu quis dizer com esse exemplo é que muitas vezes a gente passa por algumas dificuldades e a gente não consegue compreender. Mas muitas vezes a gente não consegue compreender naquele exato momento. Futuramente, depois que tudo tenha passado, que a gente for fazer uma reflexão, a gente começa a se dar conta de que aquilo foi necessário. No caso dessa moça, por exemplo, ela dá graças a Deus que ela teve essa enfermidade, né? Por quê? Porque daí ela não estava naquele avião que acabou caindo, né? E mas existe muitas pessoas, né, que vendem informações, né, usando dessa faculdade da mediunidade que ela recebe e que utiliza para o mal, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, ó, mas daí eu vou viver do quê, né? A gente precisa procurar uma outro meio de subsistência, né? O trabalho, muitas pessoas têm que estudar para ter uma profissão, né? São os talentos que Deus nos deu, né? Um talento para ser advogado, para ser, sei lá, empresário, para ser isso, aquilo, né? Que é para a gente ter a nossa subsistência. A mediunidade é uma coisa à parte, né? Que nós temos essa capacidade de ter e que a gente possa, através dela, nos ajudar. É por isso que muitas vezes a gente vê pessoas que se conseguem elas mesmas se curar. A gente ouve, eu já tive 2 cânceres, eu já fiz isso, eu já não sei o que lá, e a pessoa, por quê? Porque ela está no bom caminho, caminho reto, ela faz essa conexão com Deus, ela tem um entendimento, né, do plano espiritual, das coisas que nos acontecem, né? E porque não adianta nada eu ficar fazendo maldades, né? Aqui entro num centro espírita, por exemplo, vou lá, sou atendido e tal, e sai lá na rua e começa a maltratar um, maltratar outro, não sei o que lá, né? Então, tudo isso aí, né? A gente tem que entrar num certo equilíbrio para que a gente possa, através das nossas faculdades mediúnicas, né? A gente possa nos curar e ajudar. A gente não consegue curar ninguém, né? Mas eu posso orientar as pessoas, ensinar a elas que elas têm essa capacidade já dentro delas, está dentro de nós. Nós temos um juízo interno que nos possibilita a saber do que nós estamos fazendo certo ou o que nós estamos fazendo errado. Então, essa mediunidade gratuita ela é muito importante, mas desde que nós saibamos a usar ela de forma correta, né? Então, importante esse capítulo 26 que Kardec compilou aí para nós, falando sobre a mediunidade gratuita. E desde que a gente tenha esse entendimento, desde que a gente compreenda, né, que os espíritos eles vêm para nos ajudar e que nós consigamos a discernir o que são espíritos bons e o que são espíritos de baixa vibração, né? Porque muitos, dependendo da abertura que a gente dá para eles, o que acontece, né? Vêm espíritos de baixa categoria e começam a nos influenciar para fazer determinadas coisas, né, que não são legais, não são boas para nós, né? Mas desde que a gente tenha com a nossa moral elevada, a gente consegue fazer essa distinção e saber, né, que o nosso caminho está indo bem ou não está indo bem, né? Tudo depende de cada um de nós. E muitas coisas que nos acontecem também por necessidade, né? São necessidades, nós precisamos passar por aquilo ali,
porque a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir. E para que eu possa evoluir, é necessário que eu passe por aquilo ali. Mas eu tenho que compreender, né? Saber, perguntar assim, por que que determinada coisa está acontecendo comigo? Por quê? Né? O que que eu tenho que aprender com isso? Né? Isso é uma coisa muito importante para que a gente possa ter um entendimento da nossa vida e para que a gente consiga, né, no dia a dia, aprender mais, evoluir, né, e tentar ser o melhor que nós possamos ser conosco e com o nosso próximo, né? E não tem agora momento melhor do que esse, enfrentando esse vírus aí, né, que vem nos ensinar muita coisa. O mundo vai ser diferente, não vai ser mais nada igual como era antes, né? A gente já vê muitas pessoas fazendo caridade, a gente já vê muitas pessoas se ajudando uns aos outros, a gente já vê coisas diferentes, pessoas brigando por leitos em hospitais, né? O, os próprios governos agora dando esses incentivos, dando essas. O dinheiro é nosso mesmo, eu sei, né? Mas pelo menos eles estão fazendo essa parte aí, né? Então tem muita coisa que está mudando, né? E precisou vir um vírus desses aí para nos mostrar, né? Um caminho diferente, né? Então, que a gente possa ter esse entendimento, essa compreensão, a compreensão, né? De que tudo aquilo que nós recebemos de graça, que Deus nos dá como uma forma de um talento, que a gente possa utilizar ele em prol nosso mesmo, claro, com certeza, que a gente possa nos ajudar e que a gente possa ajudar o nosso próximo, certo, pessoal? Espero que a gente tenha compreendido um pouquinho aí sobre esse capítulo 26, muito importante aí na nossa, na nossa jornada terrena, né? E que a gente possa, à medida do possível, dentro de tudo que está acontecendo, que a gente possa aprender e a evoluir, né? E ter uma compreensão sobre esse sentido que nós temos aí, né? Que é a mediunidade, né? Que nós possamos usar ela a nosso favor. Certo, pessoal? Obrigado e até uma próxima oportunidade.